Bom, vamos lá. Em 1968, o educador brasileiro Paulo Freire lançou um livro que, olha, veio para chacoalhar as estruturas da educação. Pedagogia do Oprimido. E é importante dizer, isso aqui não é só um livro sobre como ensinar, sabe? É bem mais que isso. É um verdadeiro manifesto pela libertação humana. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar as ideias centrais que fazem essa obra ser tão poderosa, tão relevante até hoje. E para a gente entender a alma desse livro, a gente precisa começar por aqui, pela dedicatória. Dá uma olhada. O Freire, ele não está escrevendo de um lugar distante, acadêmico, não. A mensagem dele é direta, é um soco no estômago. É para quem sente a opressão na pele. E, claro, para quem se identifica com essa dor e decide entrar na luta. É um chamado para a gente sentir junto, mas, acima de tudo, para a gente agir junto. Beleza, então nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 grandes ideias do livro. Primeiro, a gente vai entender o que é esse mundo de opressão. Depois, vamos olhar para o dilema do oprimido, na parte bem psicológica. Em seguida, a gente vai desmascarar o que ele chama de mito da generosidade. Aí sim, a gente entra na pedagogia para a libertação, que é o coração da proposta dele. E por fim, vamos ver qual é o objetivo de tudo isso: a humanidade restaurada para todos. Vamos nessa. Certo? Vamos para o nosso primeiro ponto. Para a gente entender o raciocínio do Freire, a gente precisa primeiro entender o cenário que ele está pintando. E para ele, o grande conflito que move a história não é só uma questão de política ou de economia, é algo bem mais profundo. É uma questão essencialmente humana. E a palavra-chave aqui é desumanização. Só que, e aqui está um ponto genial do Freire, ele enxerga isso como uma via de mão dupla. Pensa bem. A ordem social injusta nega a humanidade dos oprimidos, transformando eles em objetos. Mas, ao fazer isso, os próprios opressores também se desumanizam. Eles perdem a chance de viver a sua vocação fundamental de ser mais. Ninguém sai ileso. E essa dinâmica fica super clara aqui. De um lado, os opressores, que exercem o poder, a violência, que desumanizam os outros e, como a gente vai ver, praticam uma falsa generosidade para manter tudo do jeito que está. Do outro lado, os oprimidos, que não têm poder, que são desumanizados, mas e esse é o paradoxo, é nas mãos deles que está a tarefa de libertar não só a si mesmos, mas a todos. E é aqui que a gente chega na grande tarefa histórica e humanista dos oprimidos. Pensa comigo. A libertação não pode ser um presente dado pelos opressores. Simplesmente não faz sentido, porque o poder deles depende da existência da opressão. Então, só quem sente na pele a desumanização é que tem a força e a legitimidade para liderar esse processo, de libertar a si mesmos e, no processo, libertar também os seus opressores. Ok, agora a gente entra na segunda parte, que é o dilema do oprimido. E aqui a análise fica bem mais psicológica. O Freire argumenta que a opressão não é só uma força externa, algo que acontece com a pessoa. Ela também entra, ela age por dentro, criando uma verdadeira armadilha mental. E essa armadilha tem um nome: hospedar o opressor. A ideia é que a opressão é tão massacrante que o oprimido acaba internalizando a imagem de quem o oprime. É como se ele passasse a carregar o opressor dentro de si, vendo essa figura como o único modelo de sucesso, o único jeito de ser humano. E isso nos joga direto numa pergunta que parece até um paradoxo, né? Por que alguém teria medo da liberdade? Se a opressão é tão ruim, a liberdade não deveria ser o maior desejo de todos? Bom, segundo Freire, o medo é real e tem motivos. Porque a liberdade exige, primeiro, expulsar essa sombra do opressor de dentro da gente. E isso cria um vazio que precisa ser preenchido com a nossa própria autonomia, com as nossas próprias escolhas. Isso significa assumir responsabilidade total. E, claro, muitas vezes, desafiar o sistema gera uma repressão ainda maior do lado de fora. Então, não é um caminho fácil. E tudo isso leva a uma aspiração que é trágica. A pessoa vivencia a opressão. Mas como ela vê o opressor como o único modelo de ser alguém, a sua grande aspiração se torna virar um opressor também. O objetivo não é mais quebrar o ciclo, mas simplesmente trocar de posição dentro dele. O que nos leva perfeitamente ao terceiro ponto, o mito da generosidade. Aquela ideia de que a salvação, a esperança, vai vir de cima de quem está no poder. E o Freire, ele vem para desmontar completamente essa ideia. Ele chama isso de falsa generosidade. É aquela caridade que o opressor pratica, mas que, no fundo, precisa que a injustiça continue para ela poder existir. Pensa bem, para ser generoso doando algo, é preciso que exista alguém precisando daquilo. Então, essa generosidade se alimenta da própria miséria que diz combater.
É um jeito de manter a ordem e a consciência tranquila, sem mudar a raiz do problema. E qual seria, então, a verdadeira generosidade? Bom, para Freire, não é dar esmolas, é lutar para acabar com as razões que fazem a esmola ser necessária. É um compromisso com a transformação do mundo, para que a própria súplica, o próprio pedido de ajuda, se torne desnecessário. Ok, então a gente já viu o problema, a armadilha psicológica e a falsa solução. A pergunta que fica é: qual é o caminho? Como se sai disso? É aqui que a gente entra no coração da obra, na pedagogia para a libertação. E a regra de ouro é esta: uma pedagogia para a libertação precisa ser construída com os oprimidos e nunca, jamais, apenas para eles. Qualquer projeto que chegue de cima para baixo, tratando as pessoas como objetos a serem salvos, está só repetindo a lógica da opressão. A libertação exige protagonismo. E o motor desse protagonismo é o que Freire chama de praxis. E o que é isso? É o ciclo constante que não pode ser quebrado entre refletir sobre o mundo e agir para transformar esse mundo. Não adianta só pensar e não fazer nada, e também não adianta sair fazendo sem pensar. Praxis é a união da reflexão com a ação. E a ferramenta para fazer a praxis acontecer é o diálogo. E, de novo, não é qualquer conversa. É um diálogo autêntico. Um encontro onde as pessoas juntas começam a ler o mundo, a dar nome às coisas, a entender criticamente a própria realidade. É no diálogo que as pessoas deixam de ser só espectadoras da vida e se tornam autoras da própria história. E olha que relato poderoso de uma participante de um círculo de cultura do Freire. Ela diz: "Gosto de discutir sobre isto, porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora sim, observo como vivo." Isso é a materialização de tudo que a gente está falando. É o momento do clique, em que a realidade que antes era só vivida passa a ser compreendida. É o despertar da consciência crítica. E assim a gente chega ao nosso último ponto, depois de todo esse processo, que é difícil, que é transformador. Qual é o objetivo final de tudo isso? Aonde se quer chegar? E o Freire usa uma metáfora muito forte para descrever isso. Ele diz que a libertação é um parto. E, como todo parto, é doloroso. Não é um evento mágico e instantâneo. É um processo de dar à luz, com esforço e dor, a algo completamente novo. E o que nasce desse parto é a pessoa nova. E o que é isso? É fundamental entender, não se trata do oprimido tomar o lugar do opressor. A ideia não é inverter os papéis. A ideia é superar a própria existência desses papéis. É criar um novo tipo de ser humano que está em um processo permanente de se libertar e que, ao fazer isso, restaura a humanidade de todos na sociedade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Paulo Freire dizia que dizer a sua própria palavra não é só falar, é um ato de criar o mundo, de se fazer humano. Então hoje, numa era em que a gente é bombardeado por informações e palavras dos outros o tempo todo, a pergunta que fica é: o que realmente significa para cada um de nós dizer a sua própria palavra?